Livro do profeta Abacuque, capítulo de número 2. Estarei na minha torre de vigia, ficarei na fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. O Senhor me respondeu e disse: escreva a visão, torne-a bem legível sobre tábuas, para que possa ser lida até por quem passa correndo, porque a visão ainda está para se cumprir no tempo determinado. Ela se apressa para o fim e não falhará. Mesmo que pareça demorar, espere, porque certamente virá, não tardará. Eis que a sua alma está orgulhosa, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Assim como o vinho é enganoso, também o arrogante não se contém. O seu apetite é como a sepultura, ele é como a morte, que nunca se farta. Ele ajunta para si todas as nações e congrega todos os povos. Não é fato que todos esses povos proferirão contra ele um provérbio, um dito em tom de zombaria? Eles dirão: ai daquele que acumula o que não é seu, até quando? E daquele que se enche de coisas penhoradas, será que não se levantarão de repente contra você os seus credores? E não despertarão aqueles que farão você tremer? Você lhes servirá de despojo, visto que você despojou muitas nações. Todos os povos que restam virão despojá-lo, porque você derramou muito sangue e cometeu violência contra a terra, contra as cidades e contra todos os seus moradores. Ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos, para pôr o seu ninho num lugar bem alto, a fim de livrar-se das garras do mal. Os seus planos resultarão em vergonha para a sua casa. Ao destruir muitos povos, você pecou contra a sua própria vida, porque as pedras das paredes clamarão contra você e as vigas do madeiramento farão eco. Ai daquele que edifica uma cidade com sangue e a fundamenta na iniquidade. Será que não é a vontade do Senhor dos Exércitos que os povos trabalhem para o fogo e que as nações se fatiguem em vão? Porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Ai daquele que dá ao seu companheiro vinho misturado com o seu furor e que o embebeda para lhe contemplar a nudez. Você ficará coberto de vergonha em vez de honra. Beba você também e mostre a sua incircuncisão. Chegará a sua vez de pegar o cálice da mão direita do Senhor e a sua glória se transformará em vergonha, porque a violência contra o Líbano cairá sobre você e você ficará apavorado por ter destruído os animais, porque você derramou muito sangue e cometeu violência contra a terra, contra as cidades e contra todos os seus moradores. Para que serve o ídolo, visto que o seu artífice o esculpiu? E de que serve a imagem de fundição, mestra de mentiras, para que o artífice confie na sua obra, fazendo ídolos mudos? Ai daquele que diz à madeira: acorde, e à pedra muda: levante-se. Pode o ídolo ensinar? Eis que está coberto de ouro e de prata, mas no seu interior não há fôlego nenhum. O Senhor, porém, está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Pai eterno, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, neste momento, Senhor, nós pedimos mais uma vez a permissão para nos ajoelharmos, nos prostrarmos com o rosto em terra, diante do Senhor, eu e todos que compomos esse maravilhoso canal de oração, em que todas as noites nos encontramos e nos reunimos na presença do Senhor, para aprendermos porções maravilhosas da palavra do Senhor,
como essa narrativa, essa profecia que o Senhor colocou nos lábios do profeta Abacuque, porque esses homens, Senhor, a palavra vai nos ensinar que a palavra diz, assim diz o Senhor, esses homens do Senhor, homens de Deus, homens preparados, eles falam, o Senhor fala pela boca deles, e aqui, Senhor, uma profecia tremenda, Senhor, da parte do Senhor nessa noite, e um alimento altamente substancial para nós nessa noite, para que nós possamos crescer, prosperar na nossa vida espiritual, porque sabemos pela palavra que só há crescimento com a palavra é que é o nosso alimento, é a nossa vitamina substancial para fortalecer a nossa alma, Senhor Deus, para que ela possa crescer em estatura diante do Senhor, para que nós possamos ser produtivos no reino do Senhor, porque o Senhor não admite que nenhum membro do exército do Senhor, do reino do Senhor, seja improdutivo. O Senhor Jesus, certa vez, estava, de acordo com a palavra santa, estava percorrendo de uma cidade para outra e ele teve fome, sentiu vontade de saciar sua fome, porque sim, Senhor, o Senhor Jesus é 100% Deus, mas é 100% homem, e como homem ele teve fome de pão, e ele viu ali uma figueira à beira da estrada, e ele procurou naquela figueira um fruto, para que ele pudesse se alimentar, e vendo que aquela videira não possuía nenhum fruto, ele amaldiçoou aquela figueira, e diz o texto que na volta para aquele vilarejo, voltando para o local de origem, os apóstolos viram que aquela figueira estava seca, pronta para ser lançada ao fogo, porque não possuía nenhum fruto. E a mensagem que fica, Senhor, da palavra do Senhor para nós com esse texto é que os improdutivos serão queimados no lago de fogo. Aquelas pessoas que permanecerem toda a sua vida terrena sem gerar para o reino de Deus, para o reino do Senhor, que não tiverem frutos nas suas mãos, almas levadas para o Senhor Jesus, serão queimados eternamente no lago de fogo que é o inferno. Ah, Senhor Deus, há um louvor na harpa cristã que muito toca, Senhor, o meu coração, e o refrão daquele hino vai dizer: posso, tendo as mãos vazias, com Jesus eu me encontrar. Ó Senhor, quão terrível será para aqueles que comparecerem diante daquele trono chamado trono branco, o trono do juízo final. Quão terrível será para aquelas pessoas chegarem naquele trono diante do Senhor Jesus como juiz, para condenar sem ter um fruto nas mãos. Ó Deus amado, nos aperfeiçoa, coloca, Senhor, o Espírito Santo nas nossas almas, o amor pelas almas perdidas, para que nós possamos proclamar a palavra do Senhor, a boa notícia, a boa nova, que a salvação é em Jesus. O texto sagrado vai dizer que não há nenhum outro nome debaixo do céu, nem sobre a terra, pelo qual importa que sejamos salvos, a não ser o nome do Senhor Jesus. Que nessa noite, Senhor, esta palavra possa adentrar os corações, as mentes, as almas daqueles que participam dessa corrente de oração e aqueles que posteriormente irão ouvir esta proclamação, que possam confessar os seus pecados. A palavra vai dizer na primeira epístola de João, do capítulo 1, versículo 9, vai dizer: se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E é por isso, Senhor, que neste momento nós confessamos os nossos pecados, nós pedimos perdão, Senhor, pelos nossos pecados, porque a palavra vai dizer que são eles que causam separação entre nós e o Senhor, e nós não queremos perder a nossa comunhão com o Senhor, nós não queremos perder a nossa salvação. No texto aos Hebreus, no capítulo 3, versículo 2, a palavra vai dizer: como poderemos nós negar
negligenciarmos tão grande salvação. É tão grande a salvação que nós não podemos trocá-la por nada. Judas entregou ao Senhor Jesus por 30 moedas de prata. Será, Senhor, por quanto nós estamos às vezes traindo ao Senhor por coisas tão pequenas, uma bebida alcoólica, um cigarro, uma droga, Senhor Deus, um furto, uma mentira, com que nós estamos trocando o Senhor Jesus? Por quanto estamos trocando a nossa comunhão com o Senhor? Por quanto estamos destruindo a nossa santidade, Senhor? Que maravilha, Senhor, o que a palavra do Senhor nos revela nesta noite. E obrigado, Senhor, porque o Senhor é um Deus que provê este alimento para nós a cada noite, abençoando tremendamente este canal de oração e todos aqueles que acessam a esse canal de oração. E nós pedimos nesta noite a proteção e a guarda do Senhor, porque sabemos pela palavra que o Senhor dá ordem aos seus anjos ao nosso respeito, a nosso respeito e de toda a nossa parentela, nos guardando e nos protegendo de todas as ciladas do inimigo das nossas almas, que é Satanás. E nós agradecemos por tudo que o Senhor nos abençoou durante todo esse dia e já parte dessa noite, e todos juntos numa única voz queremos dizer, glorificando o nome do Senhor: glória ao Senhor Deus, glória ao Senhor Jesus e glória ao Senhor o Espírito Santo. Mas toda honra e toda glória sejam dadas ao Filho de Deus, ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.